Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento Diário de Oração, promovido pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente com muitas bênçãos nesta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Sejam muito bem-vindos, bom dia, bem-vindos, bem-vindos, bom dia. Grátia Maria, Neldos Rosa, já presente, Glaci Soares, bom dia. Beth Lima, Leonice Turcato, Olga Rodrigues, Giselda Gomes Soares, Marilene Silva da Luz, Isabel Nogueira, Márcia Leuzi, Olga Rodrigues, Kessi Fernandes, Cláudia Silva, Evanira dos Santos, Oyara Silva, Maria das Graças, Rosa Oliveira, muito bom dia. Viviane Pinheiro, Gerivantini, José Mauro Salerno, José Brandini, Elze Fagundes, Cleonice Duarte, muito bom dia, bem-vindos. É uma alegria ler o nome de vocês, saberem que estamos presentes uns com os outros, em nome de Jesus. Sara Ávila, bom dia. Adilson Coelho, Kátia Malta Salerno, bom dia. Elizabeth Dionísio Cardoso Reis, bom dia. Sejam bem-vindos. Zaira Silva, bom dia. Ângela Dias, Regina Bachmann, também conosco, bom dia. Muitas bênçãos para todos nós. Alcançamos as 9 horas, vamos fazer a nossa leitura preparatória. Sintam-se todos abençoados e recepcionados e cumprimentados. Perdoe-me aqueles que não tive a oportunidade de ler os seus nomes. Capítulo 158 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. E em outros centros evangélicos há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade.
A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Nós já fomos devidamente batizados? Fica a interrogação, à luz dos ensinamentos de Emmanuel. Vamos à nossa oração. É com grande alegria que assistimos o nascer desse novo dia, Pai. É com alegria que escutamos o cantar dos pássaros, a natureza dando os primeiros sinais após a madrugada, renovando-se, o perfume sendo espargido pelas brisas leves. Tudo isso para fazer o homem feliz, para transformar esse pedaço de universo chamado Terra em um paraíso para o homem. Temos tudo, absolutamente tudo, para nos transformar em criaturas felizes e viver neste paraíso. Mas o homem ainda é perverso, Pai. E porque tem os seus olhos fechados para a beleza da natureza e até mesmo as suas circunstâncias de renovação diária em nós próprios, olhamos uns para os outros e não conseguimos divisar o irmão, mas o inimigo em muitos casos. Outros tantos somos indiferentes às dores, aos sofrimentos daqueles que estão à nossa volta. Mas apesar disto, Deus renova-se e renova em nós, renovando-nos também todos os dias. Por isso agradecemos. E Jesus, na sua maestria, traz-nos o ensinamento libertador para que possamos deixar para trás todas as questões relativas à nossa infantilidade espiritual, para ganharmos a madureza e, sob o conhecimento da lei divina, pautar os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Muito obrigado, Pai, por um dia teres enviado o dileto Cristo para estar conosco, a nos ensinar comportamentos novos com relação a nós mesmos e com relação a Deus. Muito obrigado, querido Mestre. Quando tu nos fala de amor e de perdão, quando tu nos diz que odiar é aprofundarmos nos abismos da iniquidade e perdoar é sairmos dele com alegria, com leveza, para banharmos nas fontes do amor indivisível. Viestes falar de amor, o amor aos que nos perseguem, aos que nos caluniam, aos que se tornam nossos inimigos ou nós inimigos deles. Porque precisamos devotar esse sentimento. E aqui, nas nossas misérias, criados por nós mesmos, na nossa iniquidade, baixando os nossos padrões vibratórios, nos deixando contaminar por inúmeras infecções e patologias mil.
que se exterioriza em nosso campo material, mas cuja origem está no campo espiritual. Tu dissestes que não viestes para botar panos novos, remendos novos em panos velhos. Isto é, que não viestes para curar corpos perecíveis, mas para libertar o espírito imortal, renovando-lhe o conhecimento, fazendo com que nós todos possamos elevar um pouco o nosso padrão vibratório para desenvolver em nós as imunidades necessárias. Naturalmente que todos nós precisaremos passar por ensinamentos preciosos e que tais ocorrências não poderão ser por nós alijadas. Mas assim mesmo, passando por essas situações inditosas, ali está a presença do Mestre e a mão de Deus a nos dar a sustentação necessária para que também possamos de nós, por nossa vez, aquilatar, avaliar estas ocorrências que vêm acontecendo ao nosso redor, para nos fortalecer, para nos fazer criaturas mais rígidas espiritualmente. E naturalmente, enquanto estamos nesse exercício, viemos te pedir, Mestre, por todos os nossos irmãos que nos solicitaram preces. Alguns, no seu início de jornada, tomando novos corpos físicos, já apresentam ali patologias. Outros estão deixando os corpos para trás, já depois de longos anos na experiência terrena. Deixam-nos o convívio físico para voltar à pátria espiritual. Mas todos nós crescemos, todos nós evoluímos, todos nós estamos dando passos acelerados em direção à luz. Por isso te pedimos por essas criaturas que se deixam abater e que não fazem nenhum esforço para que o espírito domine a matéria, ainda se mantendo sob o império escravizante da matéria. Venho te pedir por essas criaturas que, podendo fazer o bem, optaram por fazer o mal, por aquelas que se tornaram suas vítimas, porque as dores são distribuídas para todos. E cada um de nós, entrando na faixa de frequência necessária, ali vamos experimentar exatamente o exercício de que estamos a necessitar para evoluirmos. Quiçá possamos, Mestre, desde já aguçar a nossa inteligência para remontar as causas de todas as ocorrências, identificando-lhes com precisão, para poder mudar, portanto, as consequências futuras. Venho te pedir, Mestre, pelos que estão nascendo agora, estão vindo aos nossos braços para somar-se conosco, mas sobretudo para trazer novos alentos, novas esperanças, novos pontos de vista. São espíritos que vêm para substituir os velhos, substituir o homem velho, principalmente nas suas características morais, já com as características desenhadas do homem novo. O homem de bem, aquele que tem em si todo o desejo de fazer o bem sempre que estiver a oportunidade oferecida. Venho te pedir por essas criaturas que estão aferradas aos seus postos, na vã ilusão de manter o poder, seja o poder temporal, seja o poder econômico,
porque eles ainda não se deram conta que são espíritos imortais, fazendo uma experiência em um carro perecível chamado corpo físico. Dia mais, dia menos, terão que prestar contas à sua própria consciência quando tiverem que abandonar esse carro imprestável, abandonando-o e legando-o para a posteridade somente as suas lembranças, os seus feitos ou não feitos, bem feitos ou mal feitos, porque os corpos já nada mais significarão, a não ser a lembrança em nós de como foi aquele irmão. Veio te pedir por essas criaturas, mestre, mas principalmente por todos esses que encontram-se em ações, em arrepio à lei de Deus. Quero te pedir misericórdia e compaixão para todos nós que estamos submetidos muitas vezes ao tacão destas criaturas que, dizendo-se libertárias e libertadoras, são as grandes escravizadoras do ser humano. Apresentam-se de uma forma equivocada, porque basta comparar as suas ações, os seus ideais com as ações e os ideais do Cristo, para sabermos se ele é um homem de Deus ou não. Obrigado, mestre, porque hoje nós estamos orando pelos que estão em necessidade. Amanhã talvez eles orarão por nós. Obrigado, porque hoje lembramos de inúmeros nomes e lemos também em nossos apontamentos, justamente para emitir uma pequena centelha em favor dessas criaturas, deixando nas mãos de Jesus que os atenda segundo os desígnios de Deus, porque nós não os conhecemos. Mas cumpre a nós, na solidariedade humana, oferecer o que há de melhor em nós para esses irmãos, ultrapassar com uma certa relatividade de bem-estar por esses momentos turbulentos que todos nós experimentamos ou ainda teremos que experimentar, até mesmo para aquilatar o nosso grau de desprendimento material e de esforço que fazemos para superar a matéria sobre o espírito. Ó, mestre amigo, abençoe os lares de todas as criaturas ao redor desse planeta, mas também abençoe os nossos. Banhe-nos nestas vibrações benfazejas que tanto aguardamos todos os dias para nos beneficiar, preparando o dia que desejamos ser de bênçãos no trabalho, na seara do Cristo. Assim seja. A reflexão extraída do livro Vida Feliz, de Joana de Ângelo, psicografia de Divaldo Franco, é o capítulo 158. Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Muitas pessoas justificam-nos e exaltam os lucros deles advindos, informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. Como a moral está desgovernada,
Não te deixes conduzir por ela. Antes, controla os abusos e os excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. O erro nunca deve ser tomado como exemplo. Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser este somente porque a maioria das pessoas está infectada. Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem, talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com escassez ou falta. Escassez ou falta é que muitos sentem quando pessoas amadas saem da nossa presença pela morte, ou principalmente aquelas mortes prematuras. Este é o assunto que será desenvolvido, trazido à reflexão de todos nós, às 16 horas em nossa palestra virtual. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Qual o significado? Como deveremos encarar estas circunstâncias? 16 horas. Enriqueçamos-nos um pouco mais. Venham participar conosco. Renovando o convite para amanhã, 9 horas em ponto. Reunirmos-nos aqui em mais um momento diário de oração sob as bênçãos de Jesus e a permissão de Deus. Bênçãos para todos nós. Bom dia.